Oi, eu sou a Bruna, a mãe do Henry e da Isis, e esse é o Mater, um podcast que foi criado para ser um lugar de troca e acolhimento. Oi, hoje eu tô aqui com a Isa, que é a mãe do Gabriel e da Júlia. Olá! Primeiramente, queria te agradecer, fiquei muito feliz que você aceitou vir, né? Acho que a gente vai conseguir conversar sobre muitas coisas. E eu quero começar, como sempre, perguntando se você sempre sonhou em ser mãe. Sim, sempre sonhei. Foi meu sonho, sempre quis ser mãe desde novinha, tanto que quando eu formei, eu casei e já engravidei. Já foi tudo assim, programado, mas tudo muito rápido, porque eu queria ser mãe. Queria ser mãe legal. nova. Aí depois que eu tive a Júlia, depois que eu tive o Gabriel, né, meu primeiro, eu esqueci, assim, de pensar em ter outro, porque aí eu dediquei a minha profissão, porque eu formei, casei, engravidei, tudo muito junto. Então eu fui dedicar mais a minha profissão, aí por isso que deu esse espaço, assim, que a diferença deu uns 7 anos, né? Então, nesse primeiro momento, aí você não ficou pensando em ter outro filho, nem nada, Não, no primeiro momento, como tava tudo muito junto, eu falei, nem assim, queria ser mãe, fui mãe e fui levando, aí fui conciliando tudo. E já vamos entrar então nisso, como que é conciliar tudo isso? Porque você não só é dentista, né? Você tem uma clínica ali, como que é tudo isso? Eu acho assim, que eu já fui meio que sendo preparada com a minha construção ali da minha carreira, porque quando eu formei e engravidei tudo muito pertinho, eu não tinha muita opção de, se eu quisesse dedicar a minha carreira assim logo, que eu já queria, eu não tinha muita opção de ficar por conta só da maternidade. E eu também nunca pensei em ficar só por conta da maternidade. Eu sempre quis ser mãe, mas eu nunca tive em mim assim, não, vou ficar 100% dedicada à maternidade. Eu sempre quis cuidar da minha carreira. Então, eu acho que eu fui preparada ali, porque quando o Gabriel tinha assim uns 6 meses, eu já saí pra estudar fora. E eu ficava uma semana. É mesmo? Ficava uma semana com ele pequenininho. E na prática, se ele no dia a dia... Não, como que era? Chorava todo dia. Eu ia chorando, eu voltava chorando. Chegava lá e falava assim, gente, por que eu tô fazendo isso? Mas aí eu, seguia assim, estudava, era o que eu gostava de estudar. Aí eu conseguia. Mas a primeira vez que eu fui mesmo fazer um curso, foi um curso de uns 4 dias. Aí aquele apego de mãe, ele nem amamentava, devia ter uns 5 meses, 5, 6 meses, assim. Foi no Rio de Janeiro, levei ele com a minha mãe e falei, mãe, vamos, porque eu não consegui deixar ele ainda. Só que eu não amamentava, então ele poderia ficar. Mas não consegui deixar, levei ele. Foi um trâmite, coitado, porque a gente foi pro Rio de Janeiro de avião, então pensa, daqui, aeroporto, então um trâmite com ele. Chegou lá, eu não levei, porque sabe como é que eu sou, né? Essa confusão meio dispersa. Chegou lá, eu tinha levado a carteira, em vez de levar a certidão de nascimento dele, eu levei minha certidão de casamento. Então a gente não pôde embarcar no horário que estava que a gente estava programado. A gente teve sorte que o Felipe que tinha levado a gente, então como era o pai da criança, a gente conseguiu ir lá no juizado para conseguir uma autorização para ir. Então foi um trâmite, a gente foi chegar no Rio mesmo à noitão, assim, com ele, fazendo escala. Então, assim, foi um caos, mas eu tive que levar ele, sabe? Aí depois eu consegui fazer os cursos, aí eu comecei a fazer curso, ficar uma semana fora, então isso já foi me preparando, né, para essa rotina de dedicação. Hoje é diferente, porque tem mais a Júlia, então o trabalho é muito maior, assim, mas o que a gente tem que ter para a gente conseguir conciliar, assim? Eu acho que rede de apoio. Então, quando eu falo rede de apoio, a gente tem hábito de pensar, às vezes, só em pessoas ajudando com os meninos. Mas tem toda coisa por trás, porque rede de apoio para cuidar da nossa cabeça. Porque a mentalidade tem que estar muito boa. Então, sendo profissional ou não. Então, assim, terapia em dia tem que ter. Por exemplo, eu tenho pessoas que eu consigo conversar quando eu tô pra surtar, assim, que conseguem me colocar no eixo. Por exemplo, meu irmão. Às vezes eu tô lá na casa da minha mãe e eu surto. Aí eu choro, aí aquela confusão, aí ele
sabe quando coloca a gente no eixo? Então acho que isso é uma rede de apoio importante também, porque não só a rede de apoio para criança, mas a rede de apoio para a gente, assim, né? Para a mãe, que eu acho que fica defasado, né? Assim, fica difícil. Rotina. Então fazer a rotina com os meninos me ajuda a conseguir conciliar com a minha rotina. Eu vejo que você é bem ligada, né, nessa questão de rotina. É até ruim. Ser ligada, assim, do Gabriel era muito mais ligada, da Júlia eu sou, achei que eu ia ser bem menos do que eu era com o Biel, fui menos, mas assim, ligada, é a rotina que funciona pra mim. Então, pra conseguir fazer todas essas coisas... Porque da sua própria vida, né, você já lida assim... como uma rotina mesmo pra você, pra conseguir fazer suas coisas e tal. Você é acostumada com tudo organizado? Assim, eu sou e não sou. É muito engraçado, porque eu sou da rotina, mas é porque a minha cabeça funciona meio atrapalhada. Mas assim, eu sou da rotina, então pra conseguir, eu funciono muito bem na rotina. Então se eu não tiver uma rotina bem adaptada ali, eu fico meio bagunçada. Então já é meu, aí nisso eu já trouxe pro Gabriel. E assim, essa rotina muito engessada pro Gabriel foi muito ruim também. Teve o lado bom, mas teve o lado ruim que ele também não conseguia sair da rotina. Então eu tive que começar a tirar ele da rotina de propósito. Isso foi uma outra questão, mas... Mas isso você vê assim como um erro, vamos dizer assim, de mãe de primeira viagem mesmo também? Eu acho. Porque eu vejo que eu com o Henry, eu era muito assim... eu tava conversando ontem com uma amiga minha sobre viajar até. Eu falei, gente, eu sempre passei bastante com o Henry, assim, desde pequenininho. A gente foi praia, de carro, a gente foi de avião, a gente foi pro Chile, depois voltou, ficou em Copacabana uns dias e tal. E eu vi que, eu pensando assim, né, refletindo, falei, gente, eu deixei de aproveitar várias coisas na viagem, em todas, na maioria. Porque eu ficava assim, é o horário da soneca dele, tem que voltar. Não sei o que, ele não dorme fora de casa. Não, agora é a hora do sono noturno, tipo, não posso sair do horário. Sabe, eu era muito... que um dia vai prejudicar o outro e tal. E de fato prejudicava, mas tipo assim, a rotina não é pra deixar a gente presa, é pra dar liberdade quando a gente precisa sair dela, né? Eu demorei muito a entender isso, sabe? E eu vi que, tipo assim, eu me prejudiquei o Felipe, tipo assim... Nessa questão de passeio mesmo, de abrir mão em alguns momentos. E isso me deixava muito neurada. Tipo assim, eu ficava nervosa mesmo, sabe? A gente gasta muita energia, né? Total. Isso aí foi, assim, uma das coisas que eu falei assim, tenho que fazer diferente na da Júlia, porque eu ficava exausta. Porque eu queria fazer a rotina em qualquer lugar, de toda forma. Se alguém chegasse e fosse... Eu pensava que iria atrapalhar a rotina, eu já ficava muito tensa. Então, assim, a gente gasta muita energia. E aí é ruim pra gente. Só que... Ao mesmo tempo, é importante a rotina. A gente tem que ter equilíbrio. Exatamente. A parte mais difícil, assim, porque eu falo que com a Isis, hoje, eu tenho um equilíbrio, sabe? Ainda acho que eu sou mais tendenciosa, tipo, seguir do que a fugir da rotina. E não acho que isso seja ruim, porque na prática funciona muito bem pra gente, pro nosso dia a dia e tal. Eu lembro que o Henry teve uma época que quando ele tava transicionando pra uma soneca só, a soneca dava no horário do almoço. E aí, chegava fim de semana, eu almoçava na casa da minha mãe falava assim comigo, não, mas que chato isso, ou você vem, tem que comer cedo pra ir embora, ou você só chega muito tarde, porque aí, tipo assim, ele dormia, exemplo, 1h30, 2 horas, então dava de 11 a 1, então ficava um horário, tipo assim, ou eu almoçava 10h30 da manhã, ou eu só chegava a 1 hora. E minha família sempre almoçou cedo, tipo 11h30, meio-dia, então 1 hora lá pra casa da minha avó era tarde. Só que antes era cedo. E aí ela achava ruim, eu falava, mãe, mas funciona pra mim, sabe? No meu dia a dia é bom, porque aí eu fazia o almoço com calma e tal. Eu via que, tipo assim, de segunda a sexta funcionava muito bem. Prejudicava um pouquinho, talvez, ali meu sábado, meu domingo, mas eu preferia. Mas eu vejo que até o fato das pessoas ficarem muito incomodadas gera também na gente, tipo assim, uma certa ansiedade ali de se organizar, né? Mas assim, pra gente, né, assim, eu acho que tem que ter o equilíbrio porque a gente sofre muito. Mas a rotina, pra mim, pra nossa rotina lá em casa, assim, é abençoada. Então eu deixava de sair pra não... mas eu te admiro porque você viajou. Eu acho muito legal, porque eu não levei Gabriel, acho que, sei lá, o Gabriel deve ter ido viajar com 2 anos, quase 2. Mesmo? Eu acho que foi. Eu não lembro assim não, mas a gente não levava, assim. E aí já, olha só, você já conseguiu ir. Apesar de você seguir a rotina, já é... Nossa, eu percebia que nas viagens ele dormia em soneca não, porque soneca ele sempre foi muito resistente, acabei acostumando ele só no quarto escuro, então, né, tinha essa dificuldade.
Mas ele dormia muito melhor do que em casa. Porque ficava cansado, né? Porque é muito estímulo e tal. E aí eu ficava sempre muito feliz, assim, sabe? Mas eu amava. O tempo de viagem... Nessa vez que a gente foi pro Chile, que a gente voltou e ficou em Copacabana, ele ficou tão cansado, correu na areia e tal, e ele tava com 1 ano e 3 meses, ele já tava andando assim bem, sabe? Tal, aí a areia cansou muito. Eu lembro que a gente foi pra casa, pro hotel e tal, e ele dormiu, se eu não me engano, 4 ou 4 e pouco da tarde, ele foi até no outro dia de manhã, 5 e pouco da manhã. Senhora. Você tava indo lá conferir, né? Não, eu ficava assim, eu não sei se acorda. Eu achei que ele ia só fazer uma sonequinha. Eu falei, vamos sair um pouquinho da rotina hoje. Ele faz a soneca, a gente janta, depois a gente volta e tal. Mas ele não acordava. Eu falei, não vou acordar não. Fiquei naquela, sabe? Eu ficando naquela. Ele dormiu, tipo assim, sei lá, impressionante. Muitas horas. Eu levei a Juju, porque eu vou com a Juju assim, lá pra fazenda, né? Então lá eu faço a rotina dela. Porque me descansa também, né? Pra eu curtir, claro, que a gente tem um que aí ela momento. dorme ali de tarde, eu consigo descansar e tudo. Mas nessa viagem que a gente foi agora no carnaval, também dava pra fazer a rotina dela. Então, nos primeiros dias eu tava meio que indo fazer, não a rotina certinha, mas eu tava meio que indo. Depois eu falei, o pessoal tá todo lá na piscina de tarde. Ela, assim, vou ir. E aí ela ficou tranquila também, dormiu na piscina, dormiu deitada, assim, eu fiquei impressionada. Eu fiquei leve, assim, foi... Se fosse o Gabriel, acho que eu estaria sofrendo, entendeu? Então você é bem pior que eu. Porque nas viagens eu sempre aproveitei com a Isis também, ela foi a primeira vez, 5 para 6 meses também, e nossa, ela era chata pra dormir também, sabe? Porque a gente e aí lá ela dormia, nossa, ela dormia, era uma beleza. Lá na piscina, aquela barulhada e tal, dava mamar aqui, ela dormia, aí eu ficava com ela ali, às vezes eu nem punha na cadeira, às vezes eu punho e tal. E aí eu, tipo assim, só de estar ali vendo ele brincando e tal, e às vezes o Felipe olhava ela um pouquinho, eu ia com ele, nossa, já era maravilhoso. Mas eu acho porque a gente tem o primeiro. Porque aí a gente quer fazer a gente já viveu com ele, e tudo isso, né? Então a gente viu que é muito desgastante, mas a gente também quer dar atenção pra eles. Então se a gente ficar, né, a gente ali é mais fácil de dividir. A gente vai e volta nas Mas aqui, já que você entrou nisso, uma coisa que aconteceu comigo, eu imagino que tenha acontecido com você, quero que você compartilhe. Quando o Henry nasceu, eu fiquei muito, muito cansada, porque eu, assim, eu não deixava ele chorar 1 minuto, e o tempo todo eu tava ali, primeiro filho, vigiando e tal, respiração, tudo, e ele ficou doente já no primeiro mês, e ele chegou até a engasgar mesmo com catarro, sabe? Então eu ficava sempre muito tensa, muito preocupada, e enquanto ele tava no meu quarto, ele resmungava, eu já pegava e punha no peito, então era assim, 3 em 3 horas, só que ele demorava muito, ele mamava quase 1 hora, sabe? E aí até que eu conseguia pôr ele no berço, porque assim, se eu colocasse, ele acordava, então eu acordava o Felipe me ajudava a pôr ele no berço todas as mamadas, eu trocava fralda todas as acordadas, sabe aquela... E aí então foi muito, muito cansativo, exaustivo. Mas às vezes em algum momento eu conseguia fazer soneca com ele, apesar de que eu queria ser produtiva. Ele tinha acabado de nascer, então ele dormia, eu queria arrumar casa. Quando eu conseguia fazer ele dormir fora do colo, eu queria fazer alguma coisa, sabe? E aí eu ficava muito cansada, mas beleza, passou. Depois dele um pouquinho maiorzinho, em alguns momentos eu fazia uma soneca, às vezes eu tava muito cansada, eu dormia um pouquinho e tal, a madrugada tinha sido muito intensa. Mas quando a Isis nasceu, eu não tinha coragem de descansar na hora que ela dormia. Porque eu falava, agora eu preciso ficar com ele. Então, assim, eu me cobrava muito disso. Me arrependo um pouco, eu acho que vez ou outra eu deveria ter dado uma descansada, porque eu tava ali em alguns momentos, mas eu tava muito cansada. Mas eu morria de dó, sabe? Porque eu sabia que ele tava sentindo falta da mãe, que era exclusiva dele. Então, eu fazia um esforço muito grande pra eu estar todo momento que eu pudesse. Então, todas as sonecas, todos os momentos eu... Tipo assim, ia lá ficar com ele. Com a Júlia foi um pouco diferente. Com o Gabriel, eu fiquei assim, mas o Gabriel dormia muito. Então não sei se é porque era prematuro, então era muito preguiçoso, dormia demais, eu que tinha que acordar. Aí eu tive o trâmite da amamentação, pra mim não foi natural, assim, então era cansativo, mas eu conseguia descansar com ele. Com a Juju, eu, assim... O Henry estava na escola já? Quando eu coloquei em janeiro, ela nasceu em maio. Tá. Mas mais na parte da manhã, porque ele sempre acordou muito cedo. Então eles acordavam, ele sempre acordou tipo 6 horas da manhã. Então, eu ficava, né, de 6 até 1 hora, que era o horário que ele ia. Por conta dele, né? Aí depois da tarde, que às vezes eu dava uma descansada, mas também queria fazer alguma coisa, né? Da Juju, quando ela nasceu, assim,
eu tive que ficar uma semana lá em BH, depois que ela nasceu. E antes também eu tive que ficar, mas depois que ela nasceu eu tive que ficar lá. Então, assim, o Gabriel já sentiu aí. Porque quando eu cheguei, né, eu já tinha ficado uma semana fora, é pesado pra ele. Ele tava com aula, com a escola já, que foi, né, em fevereiro. Mas essa questão de descansar, eu também não descansava muito, descansava mais quando o Gabriel estava na escola. Mas durante o dia, eu dividia também com ele, mas eu dividia também com o meu trabalho. Então eu não fiquei assim, achando que eu tinha que dar atenção para ele o tempo todo, apesar de dar, mas não foi tão pesado para mim, porque eu dividia muito com o meu trabalho. Porque foi uma época que eu fiquei sozinha na clínica, assim, como dona. Então, eu acho que parecia que meus hormônios estavam tudo lá no alto, que eu tava com a disposição. Quando eu podia treinar, eu já treinava 5 horas da manhã, eu tava assim. Eu tava, gente, eu via que eu te perguntava e eu ficava lá impressionada. Como que essa mulher dá conta de fazer tudo isso? Mas eu acho... Eu tão pequena. Eu acho que foi questão hormonal, porque eu não dormia direito. O cansaço bateu depois? Bateu depois. A Lid lá da clínica, que é consultora, né, de amamentação, ela falou, você tá assim por causa dos seus hormônios. Daqui uns 3 meses você vai ver que você vai tudo de uma vez. Ela vai com calma, porque senão você vai sentir muito. E foi dito e feito. Uns 3, 4 meses, foi tipo lá embaixo. Aí eu fiquei cansada, porque eu tava muito no gás, sabe? E aí bateu. Aí foi difícil, assim, foi desafiador, porque eu tava muito cansada, aí eu tinha que fazer um monte de coisa na clínica, aí eu tinha que dar atenção ao Gabriel, porque aí começaram a aparecer mais coisas. Assim, ele é tranquilo. Acho que o comportamento deve ser diferente do Henry pela idade ali, porque ele é maiorzinho. Mas ele fazia coisas pra chamar atenção, ele soltava umas coisas, umas palavras assim. Ele tava com que idade quando ela nasceu? Com 6 ou 7. Ele fez 7 com 6. Com 6 anos. Ele fez 7 em novembro, né? Que por um lado, eu acho que em alguns momentos pode ser pior, no sentido assim, que entende mais. Né? Porque o Henry, acho que quando ela chegou, hoje ele, tanto que eu vejo que hoje ele tem umas atitudes de ciúmes que ele não tinha antes. Porque antes era meio impulsivo, assim, igual ele teve muitos ciúmes da amamentação, porque meu leite secou. Então, foi uma coisa que acabou meio do nada, assim. Então, quando ele viu ela mamar, quando ela chegou, era a parte que ele mais sentia ciúmes. Ele ficava, mãe, chega, ela não quer mais não. Guarda, mamãe. Tipo assim, ele ficava aflito. Tanto que eu evitava amamentar perto dele, sabe? Porque ele ficava aflito. Ele ficava, chega, mamãe, chega. Ela não quer mais não. Pega ela, papai. Ele ficava assim, meio desesperado. E aí eu percebi que tinha essa ligação. Ele chegou a me pedir, eu também quero mamar e tal. Mas aí ele mesmo não quis. Eu fiquei assim, porque eu não queria amamentar os dois, sabe? Falei, gente, eu não quero isso. Eu acho que é muito exaustivo e tal. Eu não queria. Mas ele me pediu, ele falou, mamãe, eu posso mamar? E eu morri de dó, eu fiquei meio assim, eu falei, pode. Pega surpresa, né? Aí ele olhou assim, não quero não. Aí ele mesmo não quis, ainda bem que ele que não quis, porque tipo assim, eu não sabia nem como reagir realmente. Mas era uma coisa que ele sentia muito, mas não mais. Tudo bem que ele também é muito compreensivo, mas parecia assim que ele não entendia muita coisa, né? Ele era muito bebê, ele tinha 2 aninhos, tinha acabado de fazer. O Gabriel, ele já entende mais, assim, então... No início, né, ele queria uma menina, então ele ficou muito feliz de ser menina e tudo, mas quando nasceu tranquilo, aí ele falava assim, porque eu não dava tanta atenção pra ele, eu tentava me dividir, mas ele sentiu, porque antes ele era exclusivo e depois não era, então ele soltava frases assim, tipo, você gosta mais da Júlia do que de mim? Assim, eu não tô conseguindo lembrar, mas ele falava algumas coisas, sabe, assim, eu ficava lá assim, nossa, não acredito, assim, que doía. Aí eu fazia coisas pra ficar só com ele. Aí, tipo, eu deixava a Júlia com o Felipe e ficava só com ele, sabe, assim, então, essa estratégia de fazer coisas só com o mais velho, né, pra mim foi dando muito certo, assim, tanto que a gente viajou só com ele também. A gente deixou a Juju. Viajamos, ficamos uma semana fora. Ele adorou, apesar de que quando chegou falou, nunca mais viajo sem minha irmã. Falou, mas assim, mas assim, ele gostou, ele, né, a gente tava ali. E você via que ele tava eufórico ali, porque a atenção tava toda exclusiva pra ele. Eu preparei uma viagem pra ele, pra ir nos parques e tudo, pra criança, entendeu? E aí a gente viajou, com a Juju não amamentava, né, então ela já ficava. Então eu consegui ir, assim, fiz uma viagem só pra ele. E hoje em dia eu vou tentando conciliar, assim, fazendo coisa só pra ele,
né? Ela ainda não entende, né? A gente consegue levar um pouco mais. Eu vejo que agora também que a Isa está mais próxima de 2 anos, né? Agora que ela sente ciúmes do Henry. Ela? Acontece então, mesmo que então, em alguns momentos, ela, tipo assim... ela aprendeu a falar, é a minha mamãe. Aí ela fala pra ele, ela é a minha mamãe. Ele, não, é minha mamãe. É tipo assim. Aí nós dois brigar, e o Felipe fica assim, gente, eu tô aqui também. Mas eu vejo que agora que ela sente, assim, ele vem no meu colo, ela tipo, não, sai, Henry. Ah, entendi. Sabe? E era uma coisa que eu não sei se sempre... Acaba que, por ser o mais novo e por ser menor, então... eu acabo pegando ela mais. Eu sempre tentei pegar ele muito. Era outra coisa que ele pedia. Ele falava, chegava em qualquer lugar, a cadeirinha no carro, né? Cada um de um lado dele. Antes de parar o carro, na hora que começava a parar, ele falava, o papai pega a Isa, a mamãe pega o Henry. Ele falava isso todas as vezes, sabe? Então, tipo assim, virou hábito. O Felipe pegava a Isa. Só que depois ela foi querendo que eu pegasse ela. Aí que foi o que... começou a ficar, tipo assim, um pouquinho mais difícil em alguns momentos. É conflitante ali, né? Não, às vezes eu pego, por exemplo, daqui pra subir, a escada lá pra cima, eu levo os dois em cada braço. Mas assim, é uma coisa que eu consigo fazer pouco, porque ele tem 17 quilos, ela, né? Agora tá com 10, pouco. Tipo, não dá pra eu ficar carregando os dois. E aí, senta, quer comer um negócio no colo. Aí ele quer outro colo. Aí ela não quer que ele fique, sabe? Agora que eu tô passando por mais esses momentos. Isso eu ainda não tenho, assim, porque ela ainda não... o Gabriel é maior e a Juju ainda é bebê. Eu acho que daqui a pouco o Gabriel vai sentir mais também quando ela começar a falar mais, sabe? Porque fica aquela fase fofinha, né? E assim, o Gabriel sente também com a nossa família, porque ele foi o primeiro neto dos dois lados. E a gente é muito família. Então a gente sempre tá na casa da minha mãe, na casa da minha sogra, na casa da bisa dele. E ali na casa da bisa, apesar de ter outras crianças, ele que frequenta mais. Então é ele no meio de adulto. Aí chega ele com a Júlia, sem querer, as pessoas olham pra Júlia. Então assim, às vezes a gente dá um toque, mas ele sente. Aí ele chama atenção fazendo coisas pra gente chamar a atenção dele. Então ele é isso que ele chama a atenção mais, sabe? Que ele fica muito agitado, aí faz mais bagunça, coisas pra gente chamar a atenção dele. Dá pra ver nitidamente que é por causa dos ciúmes com ela, sabe? Assim, é isso que ele mais faz de ciúme, hoje é isso. E o En faz isso, tipo, muito também. Até bastante com meu pai, assim, porque meu pai é doido com a Isa é doida com ele. Ai, vovô, e aí, tipo assim, meu pai fica todo derretido, né? Não, menino, né? Aí já tem essa questão. E aí o Henry até, tipo, empurra ela, toma as coisas dela, tipo, eu tô aqui, sabe? Então, a gente percebe que ele faz muito isso. E ele faz muito na nossa frente também. Só que agora, também, a gente tá passando uma fase super desafiadora com ele, sabe? Eu não imaginei... Falava que os 2 anos era terrível, pra mim os 3 anos estão muito mais terríveis. Pra mim foi os 3 também. Várias pessoas que eu converso não têm falado isso comigo, que acharam a fase de 3 anos mais 2 anos pra mim não mudou, com o Gabriel não mudou nada. Tipo assim, fazer umas birra, né, de se jogar, mas é um negócio que, porque cortou minha banana, mas agora não, agora é de desafiar, de não querer respeitar a ordem, sabe? Ele é muito carinhoso, mas aí tem hora que ele, tipo assim, e eu acho bonitinho até, porque ele entende muito o que ele sente, porque a gente sempre conversa muito. Então, tem hora que ele fala assim, eu tô com raiva, eu tô com vontade de bater. Legal, ele entendeu, só que ele não consegue controlar ainda. Então, ele fala que tá com vontade de vai e bate. E aí, tipo assim, tem vindo trabalhando, mas principalmente quando é em público e tal, tem a parte que a gente se sente constrangida, né? Aí a gente vai fazer o que dá pra, tipo, abafar aquilo ali, né? Pelo amor de Deus, vamos embora. A gente até não é de negociar muito não, ficar fazendo muita promessa não, sabe? Mas assim, até pra tentar segurar, igual... Não é muito leve mais, ele faz uma força ali... Nossa, gente, que difícil. É desafiador mesmo. E eu falo que pra gente... A educação é complicada, né? Nossa. Porque é o tempo todo ali, a gente... Pra sempre, né? Pra sempre. Então, eu falo, meu Deus, cada fase é uma fase. Hoje o Gabriel tem coisas assim, com coisa da escola, e com coisa de coleguinha. O Gabriel é uma pessoa que sofre muito, sabe? Assim, com uma coisinha pequena. Então, o tempo todo eu tenho que ficar educando ele ali. E assim, isso é muito cansativo, porque...
é o tempo todo. A gente E na 24 prática, horas. assim, porque a gente lê a teoria, às vezes vê algum vídeo explicando, é tão lindo e parece tão óbvio. Tipo assim, é repetição, é repetição. E de fato pra criança nessa idade é repetição e tal, não sei o quê. Só que, gente, tem um momento que você tá exausta, você não dormiu, você tem que lidar com outras questões, né? Igual você tem lá uma clínica e tal. Muita coisa na cabeça, muita coisa pra administrar. Pra você conseguir manter ali a calma e repetir infinitas vezes a mesma coisa. Exatamente. Então, por isso que eu falo que pra gente conseguir dedicar, conseguir fazer essas coisas, o nosso autocuidado é muito importante. Então, E você sempre reconheceu isso? Não, você acredita? Eu acho que eu fui reconhecer mais depois da Júlia. É mesmo? Eu sempre me cuidei, assim, mas assim, não era aquela questão que eu não tinha, assim, sempre alimentei bem, mas também não alimentava muito bem ao mesmo tempo, sempre fui na academia, mas também não ia, eu ficava assim, meio bagunçada. Depois, quando eu engravidei da Júlia, eu senti mais cansaço, sabe? Eu tava, não sei, eu tava muito cansada, apesar de uma gestação ok. Depois que ela nasceu, cansada. E aí, o que eu comecei a perceber? Porque aí eu queria emagrecer, depois que ela nasceu, né? Tem isso também, né? Me ajudou. Mas o que eu percebia? Para eu dar conta de tudo que eu faço, eu tenho que estar disposta. E para eu estar disposta, eu tenho que alimentar bem e fazer atividade física. Então isso foi, assim, consciente e inconscientemente eu fui fazendo, porque eu fui percebendo meu corpo, sabe? Assim, de disposição. Então, quando se eu alimento mal, eu fico muito indisposta, eu fico com preguiça, eu não quero fazer nada. E aí isso atrapalha com os meninos, porque a gente fica sem paciência, né? Porque já gastou energia toda no trabalho. Porque no trabalho a gente tem uma postura ali, né? Ainda mais que eu trabalho com criança, eu trabalho com família, eu trabalho com os colaboradores, então eu tenho que manter minha postura sempre. Chega em casa, às vezes a gente desconta neles, né? Então, sem querer. Então, depois que eu comecei a fazer atividade física frequente, alimentação, assim, eu até tento parar de falar dieta, porque é alimentação saudável mesmo, pra vida. Hábitos mesmo, né? Hábito saudável, isso. Aí eu fico mais disposta, aí eu consigo fazer melhor as coisas. Entendeu? Então, acho que isso faz diferença ali, pra gente cuidar ali. Eu até tava falando com alguém que a minha rotina, o meu horário, eu tava amando ir treinar, tava treinando com a Ana e tudo, só que o horário não tava ficando tão legal pra nossa rotina, com o horário da Isis, né, com as questões que a gente precisa fazer de manhã, e às vezes o Felipe precisa trabalhar na parte da manhã e tal, e aí ele falou comigo, Bruno, não tá funcionando muito bem e tal, a gente pode fazer uma outra tentativa e tal. E aí eu tô treinando 3 vezes só, mas 6 da manhã. E aí, pra treinar 6, tem que levantar 5h30, né? Levanta ali, troca de roupa e tal. E aí, eu mesmo tava pensando, falei, gente, eu não saio pra trabalhar, assim, né? Pra poder levantar 5h30 da manhã. Parece tão, tipo, né? Mas eu fico tão mais disposta, apesar de hoje não, porque ontem eu dormi muito tarde. Mas tem melhorado até isso, porque eu tenho dormido mais cedo, porque eu não aguento, porque eu fico muito cansada, então eu tô dormindo mais cedo. E aí, a minha manhã rende, eu consigo fazer várias coisas, então eu já me sinto útil, sabe? Não consegui executar várias coisas que às vezes eu preciso e tal. E aí, eu consigo ser produtiva, e aí eu tô mais disposta, eu tô mais alegre pra poder fazer as coisas com eles. Uma coisa na outra. O que me ajudou também é mudar meu horário, pra 6 horas da manhã. Eu acho que a mãe que não malha, ela vai descobrir que 6 horas é o horário dela. Porque... Teve uma época que eu malhava 5, sabe por quê? 5 e pouca. Porque a Isa acordava. E aí eu acordava tão cansada, eu falava assim, ô Felipe, fica aí com ela. E eu vou treinar, porque vou, tipo assim, já que eu tenho que acordar mesmo, eu vou lá já uma endorfina e tal, voltar com gás. E libera mesmo, né? E agora tá acontecendo a mesma coisa. Eu saio 6 horas, eu volto, os 2 já estão acordados. Em casa também, acordam cedo. Em casa então, também assim, é todo mundo cedo. Aí fala, essa casa já funciona cedo mesmo, já vamos botar aí pra mim funcionou bem assim, só que lá em casa eu divido com o Felipe, né? Então um dia um vai 6, outro dia o outro vai, então eu malho mesmo 3 vezes, tá? Aí tem dia que eu faço beach tênis, aí é 6, no máximo 7, assim, mas aí a gente divide e dá certo, e 6 horas, porque antes eu tentava encaixar, tipo, perto do horário de almoço. Aí, depois do horário de almoço, assim, não funcionava, porque eu deixava tudo... Fato, não sei se você pensava nisso, tipo assim, você se arruma pra ir pra clínica, nossa, aí você vai colocar uma roupa, aí depois tem que se arrumar de novo, aí, tomar banho, né, eu precisava de um banho, e assim, aí, às vezes eu deixava tudo
Tipo, eu colocava o trabalho na frente, entendeu? Ou alguma outra coisa. Ou então, às vezes, por exemplo, à noite, se eu ia à noite, assim, eu ficava com dó de deixar os meninos em casa à noite, que é um horário que eles estão acordados ali, tipo, de 6 às 8 e tudo. E eu também tinha essa dó, então eu atrapalhava, não, deixa a academia pra lá e tal, porque não é uma coisa que eu amo fazer, né? Porque se for uma coisa que a gente ama, a gente coloca a prioridade, mas não é uma coisa que eu amo, eu faço porque me ajuda na disposição, saúde e tudo. Então o horário de 6 horas da manhã funciona super pra mim também. E os outros, porque eu tô vendo você falar assim que você consegue lidar bem com colocar seu trabalho, porque é importante, é uma coisa que você gosta de fazer, você sempre gostou, então você sempre teve isso, né? Igual você falou, não queria abrir mão pra poder ficar com as crianças. Então, é algo que você lidou bem, apesar de alguns momentos, né? Não, sempre tem um momento de alto e baixo, né? Mas eu lido bem. E aí você entendeu, então, essa questão de seu autocuidado e tal, que faz bem, que te deixa, com certeza, uma profissional ali, né? Com mais energia, uma mãe também. E as outras áreas, assim, de amizade, o seu relacionamento com seu marido, porque a gente também precisa equilibrar, né? Todos esses pratinhos. Sempre foi tranquilo ou você via que, tipo assim, tô falhando aqui? Assim, a gente busca o equilíbrio de tudo, mas a gente tem que entender, que eu falo, é que a gente tem que estar na nossa realidade ali. Então, às vezes eu tô mais dedicada no trabalho, acaba que minhas amigas ficam menos ali. Então, assim, eu vou equilibrando, mas eu tenho disposição. Então, por exemplo, semana passada eu saí com as minhas amigas. Foi assim, gente, vão sair, não sei o quê. Poder sair eu não podia. Se fosse pensar, eu tinha que sentar e trabalhar, porque eu tô com muita coisa acumulada ali. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso de um tempo com elas. Isso que enche meu potinho ali, porque eu amo tempo de qualidade, assim. Eu acho que é a minha linguagem do amor. Tempo de qualidade ali. Então, assim, aí eu vou. Entendeu? Então, eu fui até sem tomar banho. Porque eu tive que fazer dever com o Gabriel, o Felipe demorou a chegar, a Júlia, não sei se eu tava fazendo ela dormir, alguma coisa, aí já deu o horário, eu falei, gente, não tô pronta. Aí fui, troquei a roupa, passei o perfume, falei, tomo banho quando chegar. Então, assim, eu não deixo de fazer as coisas, eu tenho a disposição, sabe? Então, isso me ajuda. E aí eu vou equilibrando, então, às vezes falha um pouco ali, com certeza, eu não consigo ser 100% em tudo. Isso, porque quando a gente acompanha, às vezes fica assim, igual eu falei que as pessoas te perguntam, eu já vi você falando isso, falou, gente, não é isso, não é que eu dou conta de tudo. Ninguém dá conta de tudo. É porque nas redes eles acham que o que tá vendo ali é o que a gente tá querendo mostrar, e eu vou mostrar pra incentivar mesmo, não é meu intuito ficar falando de coisa triste, coisa ruim ali, não é assim meu intuito, só que tem muita coisa por trás que eu também não mostro ali. Então é complicado, eu fico até preocupada, porque senão elas colocam a expectativa lá no alto, porque tem muita mãe que me segue, muita mãe que vai conversando e vai compartilhando ali comigo e fala, não sei como é que você... E isso sempre fala, não sei como que você dá conta de tudo. E eu não dou conta de tudo, mas eu vou fazendo o meu melhor em tudo ali. Até de tudo, assim, a gente tem que colocar na nossa realidade. Então, às vezes, igual, tem uma amiga de Ouro Branco que tem um tempão quando a gente tá tentando encontrar e não encontra. Mas a gente vai encontrar, entendeu? Então a gente vai equilibrando. E com o casal também, a rede de apoio ajuda muito, né? Ter alguém para ficar com as crianças pra gente sair, isso a gente costuma fazer. E os meninos dormirem cedo ajuda também. Porque aí dorme cedo, se a gente quiser sentar, comer alguma coisa, sentar, assistir um filme, tomar um vinho. Então a gente faz isso também, sabe? Eu falo que isso foi uma coisa que com o Henry, principalmente, que eu, tipo assim, não queria deixar ele nem pra ir no supermercado, sabe? Eu era assim, nossa. Grudada. Total. Ainda sou, ele nunca dormiu fora de casa, nunca dormiu sem mim. Ele só dormiu sem mim o dia que eu fui ganhar a Isis. Mesmo assim, minha mãe veio aqui pra casa, sabe? E eu fiz ele dormir, né, no dia que eu tava já em trabalho de parto. E aí ele dormiu um dia só mesmo, sem a gente. Foi minha mãe que fez ele dormir. Agora já aconteceu outras vezes, que eu fui trabalhar, alguma coisa, e a minha mãe colocou eles pra dormir, minha mãe e meu pai, hoje. Mas assim, aqui em casa, na rotina, ele nunca ficou longe da gente, sabe? A gente é muito apegada, assim. Mas eu era, nossa, eu passava da conta mesmo, sabe? Tipo, não podia ali e tal. Ou eu fui uma vez num restaurante com o Felipe, eu ficava vigiando a câmera assim... nem compensa sair, sabe? Mas eu lembro que meu irmão, até ele teve uma filhinha 1 ano mais nova que o Henry, ele falava assim, não, eu preciso ter tempo de sair com minha esposa e tal, você não, tipo assim, sente isso. E eu lembro que ela dormia tarde. Eu falei, gente, é engraçado porque, de fato, precisa, porque é diferente quando você se arruma pra ir num lugar. É uma questão, importante, né? Totalmente diferente da rotina.
Mas o fato de sempre ter uma rotina bem estabelecida, o Henry dormir cedo, depois com a Iris foi a mesma coisa. Tipo assim, 8 horas da noite, raramente passa disso. 8 horas da noite, os dois estão dormindo, então a gente conversa até demais, sabe? Tem um tempo porque a gente tem bastante tempo, então, e principalmente quando era só o Henry, a gente meio que não fazia outras coisas. Hoje eu ainda saio com as minhas amigas, ou às vezes eu vou ver um filme, o Felipe vem trabalhar, enfim, a gente deu cada um faz suas coisas. Mas na época do Henry, a gente tava muito grudado. Nossa. Super. E aí, tipo assim, eu não sentia falta. Pelo contrário, a gente já tava enjoado um da cara do outro, a gente tava grudado o tempo inteiro, sabe? E aí o Henry dormia cedo e a gente viu muito filme, foi uma coisa que a gente fez, porque tava sempre muito cansada. E aí eu não senti essa falta. Mas depois eu percebi que era totalmente diferente a ideia de repente sair um dia, de ter um planejamento diferente. Mas ter a rotina muito ajuda. Bom, né? Porque eu vejo essa pessoa, minha filha só dorme 11 horas da noite. Não faz nada. A pessoa não faz nada e é ruim pra criança, né? Não. Pro desenvolvimento nem se fala, né? A rotina pra gente é um bônus ali, porque né, assim, da gente poder fazer nossas coisas. Eu vejo que é algo também que às vezes as pessoas têm até medo de falar, né? Porque fala assim, a rotina que funciona pra sua casa. Até certo ponto, né? Eu sigo uma influenciadora e tal, que ela fala, ela é mãe de 3 gêmeas e uma caçula. E elas estão tomando hormônio de crescimento, enfim. Mas aí que a médica tem falado com ela assim, elas precisam dormir até no máximo 9 horas. Pro crescimento, inclusive com o tratamento que elas estão fazendo, por causa do pico de crescimento é nesse horário. Então, a criança precisa estar na cama até 9 horas. E aí, mas 9 horas é muito cedo aqui na minha casa, a gente acorda tarde, não sei o quê. Mas o desenvolvimento dela, né? Tipo assim, é importante mesmo. A gente precisa. Eu não gosto nem de falar, porque. É chato, porque às vezes realmente é o que funciona pra família. Mas a gente precisa dedicar ali um pouco a questão da rotina da criança, né? Resolveu ter o filho, eu acho que. Pra mim não existe criança dormir 11 horas. Assim, né, assim, na rotina, no dia a dia, claro que sair, alguma coisa, mas eu, assim, não entra na minha cabeça, sabe? É tão natural que a criança tem que ter rotina, que a gente, né, 8, 9 horas tem que estar na cama pra dormir, pro desenvolvimento, que não entra na minha cabeça. É igual a falta de cuidado ali, né? Não sei, de outras coisas, tipo escovação, quando na idade, né, que a gente precisa escovar, não entra na minha cabeça do pai não escovar, entendeu? É como se fosse assim. Tipo, é a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade hoje. Tipo, hoje o Ju pequenininha, ela não sabe. Eu preciso dedicar. É igual banho. Ela não sabe tomar banho, eu tenho que dar. Então, essas alimentação. De direcionar, né? Eu acho isso que é uma coisa tão assim, porque pra gente mesmo, a gente vê que hoje, quais são as coisas que a gente precisa pra poder viver bem, vamos dizer assim? Se alimentar bem, dormir bem, dormir cedo. A gente que é adulto deveria dormir, né? Tipo assim, até umas 10 horas e tal. Que a gente... Beber água. Tipo assim, coisas básicas, né? Tipo assim, totalmente simples. Mas que se a gente não ensinar pros nossos filhos, a chance deles... Eu entendo que não é fácil. É igual quando eu falo com os pais pra não assistir tela depois dos 18. Eu entendo que não é fácil, mas é possível. A gente tem que ter um pouquinho de dedicação, esforço, é cansativo. Às vezes a gente vai, né? Nossa, meu Deus, né? Porque para ali um pouquinho, mas faz total diferença, assim, pro desenvolvimento deles mesmo, né? Eu tive uma experiência com o Gabriel agora nas férias, porque falei que não ia trabalhar muito, trabalhei muito nas férias, então, assim, foi entrando no trabalho, então ele acabou eu ficando com menos atenção minha ali, porque ainda tinha a Júlia, confusão, férias da babá, férias da escola, essa confusão. E ele acabou assistindo mais televisão, e normalmente ele assiste assim, final de semana. Mas eu percebi uma diferença de comportamento naquele menino, que eu falei, gente, entrei em mim, porque a gente vai errando e vai acertando, errando e acertando e vai indo, tá né? Tudo bem, assim, faz parte, tudo bem. Falei, gente, que isso? Sentei com ele, porque eu também faço tudo conversado. Sentei com ele, com o Felipe, falei, nada de tela. Aí expliquei, falei com ele assim, Biel, você assistindo tela, você não vai conseguir brincar mais daqui a pouco, você não consegue aprender as coisas. Expliquei do jeito leigo ali, cortei tela no meio das férias, tá? Total, 100%, não assistiu televisão. No meio das férias, aquela loucura, eu trabalhando, o Felipe trabalhando, a gente sem babá, aquela confusão. Aí quando a babá voltou, a babá dividindo a atenção da Júlia e dele, porque ele não tava na escola. E deu certo,
O menino mudou, os 4 primeiros dias foi terror. Mas depois, é que ele começou a brincar sozinho, inventar umas coisas de criatividade, mudou muito. Eu falei, nó. Tipo assim, a gente tem Eu passei a mesma coisa aqui com ele, porque eu não dava, era 0, mas eu era também neurada. Não sei se teve a primeira consulta, gente. Assiste, não, tipo assim, não pode ligar, ele não podia olhar pra televisão. Era, nossa, era nível, assim, eu não gostava nem, também, né? nem de ligação de vídeo, sabe? Eu não gostava que ele visse tela de jeito nenhum. Mas enfim, com a Isa eu não fui louca, né? Mas chegou um momento que a minha rede de apoio era pôr a televisão na hora de eu fazer a soneca com ela, quando o Felipe não estava em casa, ou à noite. Porque, como é muito importante pra mim, assim, manter ali a rotina e tal, ele levantava toda hora, às vezes, ia lá. Antes, era mais fácil, porque eu fazia ela dormir mamando, então eu vigiava ele pelo celular, eu conseguia mexer no celular, eu via que ele tava no quarto dele e tal. Só que aí ele saía, ele vinha, chegava no quarto, ele conversava, não sei o quê. Eu tava quase dormindo, acordava. E isso me deixava nervosa. E aí quando a gente tá nervosa, a gente fica ansiosa, aí o bebê fica ansioso, aí o bebê não dorme de jeito nenhum. Vai dando... Aí a gente... Aí eu usava a tela nesse momento. Era pouco, porque ela dormia relativamente rápido à noite. E depois comecei a precisar na soneca, porque o Felipe não tava em casa muitas vezes e tal. E aí eu deixava ele ficar vendo. Só que aí o que aconteceu? Chegou um momento. Eu lembro, assim, como se fosse o primeiro dia, assim. Deixei ele ver, ela dormiu. Aí eu falei, ele já tá ali vendo, vou fazer o almoço, vou deixar ele ver mais um pouquinho. Aí terminou o almoço, ele não queria almoçar. Queria ficar lá vendo televisão. Eu falei, não, agora chega e tal, desliguei. Nossa... Aí fez aquele escândalo. E tal. Aí beleza. Aí observei que alguns dias isso estava repetindo. E que ele estava acabando assistindo mais que 20 minutos, por exemplo. Porque era meio cômodo, assim, pra gente também. Ele ficava né, eu aproveitava pra fazer o almoço, fazer alguma coisa, porque era mais ou menos esse horário da soneca dela. Só que toda vez que eu desligava a televisão, ele ficava mega nervoso. E aí eu falei com o Felipe assim, acho que não foi nem uma semana, eu falei assim, olha, não dá, a gente vai tirar a televisão e tal. Aí ele, não, mas e quando estiver sozinho? Eu falei, não sei. Porque de fato é uma parte bem difícil pra mim, porque eu fico preocupada também, sabe? Às vezes, hoje ele já sabe abrir as portas da casa e tal. Eu fico tensa, assim, dele ir mexer em alguma coisa que não deve, sabe? Então, é uma parte muito difícil, gente, que eu... Nossa, tô doida pra ir na consulta com a Isabela, ver que ela vai me aconselhar. Porque eu coloco quebra-cabeça, porque ele ama quebra-cabeça. Então ele costuma distrair ali o tempo suficiente. Mas tem hora que eu vejo que ele quer atenção mesmo, sabe? Aí um dia desde ele falou assim, eu vim ver se a Iris tava precisando de mim. Eu vim aqui pra contar uma história pra ela, mas ela tava quase dormindo. Aí eu ficava super nervosa, sabe? É porque a idade dos dois não dá pra colocar pra dormir junto ainda, Ele não faz mais soneca. À noite eu faço. À noite você coloca. À noite eu consigo. Eu vou com ela pro quarto dele. Fala, né? Ele dorme primeiro que ela arruma uma falação. Ele acaba dormindo, porque ele tá cansado. Depois eu pego ela e vou pro quarto dela. A soneca que é difícil, porque ele não dorme. Eu deixo ela pra dormir. O que eu acho que a gente também tem que pensar assim, a tela... O Gabriel, eu não... Porque a idade do Gabriel é diferente da do Henry, mas às vezes um desenho de baixo estímulo. Você já experimentou? Eu já experimentei, mas também depois que conhece alguma coisa, quer assistir aquilo também. Tipo assim, eu gosto do Homem-Aranha, eu quero ver o Homem-Aranha. Porque o Gabriel já tá maior, então ele vai querer esses desenhos de baixo estímulo de jeito nenhum. Então eu tive que cortar total. Mas assim, não quer dizer que eu não vou deixar ele assistir. Mas que tá maravilhoso sem... Tá maravilhoso. Mas a gente tem que dosar, né? Tem que ver, tem que pensar, assim, tentar conversar. É difícil, né? Não, é muito difícil. Mas assim, ainda assim eu prefiro esse sufoco, prefiro até ficar nervosa do que deixar ele contar ela. Pra minha realidade, pra minha casa, eu vejo que ele também é uma criança muito mais atenta, muito mais criativa, muito mais... Nossa, tipo assim, ele é um menino maravilhoso. Ainda mais que tá nessa fase desafiadora, eu acho que a tela piora isso muito. Então assim, eu falei, eu não quero isso, sabe? Esse é um problema que eu não quero carregar. E aí as outras coisas a gente tá lidando, enfim, cada momento um desafio. Mas, por exemplo, ele tava sem montar quebra-cabeça há um tempo, porque a Isis desmontava tudo que ele montava. Era assim. E tudo que ele faz, ela quer fazer, ela quer estar perto e tal. E ela, tipo, ele sempre, desde pequenininha, ele gostava e tal. Ela não, ela é diferente dele, ela é muito diferente. Aí ela desmontava tudo, aí ele ficava nervoso, enfim. Aí você tirou, parou, chega de quebra-cabeça. Tipo, monta na hora que ela tá dormindo e tal, mas ele foi meio perdendo um pouco o interesse, sabe? Aí um dia eu fui, montei com ele e vi o quanto ele gostava. Eu falei, eu não posso tirar isso dele. E fora que é maravilhoso, quebra-cabeça, né, e tal, estimula muito e tal. Eu falei, eu não posso deixar por causa dela.
Mas aí eu comecei a colocar em momentos que ela não tá. Mas, tipo assim, eu sento com ele na hora da soneca e tal. Então, às vezes, eu atraso o almoço, atraso alguma coisa que eu tenho que fazer pra sentar ali pra estimular ele. E aí ele tá montando quebra-cabeça de 100 peças. Tipo assim, pra criança de 6 anos, né? E, tal. E ele monta sozinho, ele ama. Então, é algo que eu já não abro mão. Mas ele não estaria montando quebra-cabeça de 100 peças se ele tivesse ali a opção de ficar vendo televisão, sabe? Então eu vi que, tipo assim, o quanto resgatou isso, por exemplo... E livre, outras brincadeiras, pega carrinho, cria as coisas e tal. Então, nossa, é muito... É maravilhoso. Não, é legal de ver, assim, a criatividade. E tanto que não só eu, nem o Felipe percebeu, não. Todo mundo em volta percebeu. Ele fica viajando, brincando sozinho. Eu falei... E dizem que a gente não pode mexer com a criança, né? Quando ela tá viajando, assim, não pode atrapalhar. Que é como... Esqueci, mas eu li alguma coisa sobre isso, né? E aí eu acho bem legal, assim. Pra mim foi muito bom. Mas eu entendo que é difícil. Eu entendo que, né, família com 2, por exemplo, igual o seu momento. Mas, sim, a gente tem que escolher o que quer fazer, né? Assim, tem que escolher o que fazer de melhor ali, né? Em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Escolher qual briga comprar, exatamente. Né? Tem alguma coisa que eu falo assim, meu Deus, porque às vezes é tanto... às vezes faz pirraça de alguma... O Gabriel não é de fazer pirraça, mas assim, cansa a gente com alguma demanda, né? Assim, eu falei, meu Deus, nossa, comprar essa briga? Ou deixa pra lá, né? Tipo assim, a gente fica pensando qual que vai comprar, mas é assim mesmo, acho que é educação. Né? E tem hora que eu falo assim também que eu nunca ia, tipo, ceder em determinadas coisas. Mas a gente paga a língua. Não tem como ser. Né? Tem coisas que, tipo, a gente acaba cedendo. Só que é difícil, nesse momento, assim, de educar, principalmente essas fases, assim, que eles entendem bem melhor as coisas. Porque percebe que se a gente ficar voltando atrás, eles vão aprender que, tipo assim, não, é só eu insistir, é só eu ter tal atitude. Agora, essas questões, assim, de coisas de comportamento que eu lembrei aqui, livros ajudam muito, né? Eu costumo ter... Eu vou pegando dica, né? Eu não sei, assim, mas eu costumo trabalhar alguns comportamentos com um livrinho, assim, com o Gabriel e ajuda bastante. Eu também acho que funciona muito bem. Tanto o livro quanto contar a história. A gente conta muito e aí eu sempre conto... Ele já entende, sabe? Do que eu tô fazendo. Mas assim, por exemplo... Ai, mamãe, termina o livro, na hora de dormir ele sempre faz isso. Em alguns outros momentos ele pede. Conta uma história agora... E aí eu conto uma história. Pode ser um coelho, pode ser um dinossauro, pode ser qualquer coisa, mas é sempre ele. É sempre a nossa família. É sempre alguma coisa que eu quero ensinar ali, sabe? Legal. E aí ele fica assim, tipo assim... ele fez isso, eu falo... Aí às vezes eu falo de forma positiva, tipo assim... Nossa, o coelhinho era tão obediente, ele ajudava a mamãe, ele cuidava da irmã, não sei o que e tal. Ele, mamãe e tal. Em outros momentos eu falo... Acredita que o cachorrinho teve essa atitude? Não, você acha que isso foi certo que ele fez e tal? E é sempre alguma coisa relacionada. E isso vai fazer ele pensar, e às vezes ele pergunta, o cachorrinho é o Henry? Sou eu, sabe? Mas eu falo, não, é o cachorrinho e tal. E vou tentando ensinar também com as coisas que a gente lida, da história assim eu nunca fiz, não. Eu acho que é bem legal e ele presta bastante atenção, sabe? Ele fica assim, tipo, interessado. Às vezes eu falo, tipo, não, como que será que dá pra solucionar esse problema, sabe? Ele ouviu uma coleguinha dele falando assim, eu não gosto do fulano, ele é muito chato. Aí eu falei com ele assim, você gosta dos seus amigos, né? Ele, eu não, aquele é muito chato. E é uma coisa que ele não faz. Eu falei, repetiu exatamente o que ele ouviu e tal. Aí eu falei, por que você tá falando isso? Ele não sabia nem o que responder, porque, tipo assim, não era algo do que ele tava falando. Aí passou um pouquinho, ele falou, mamãe, conta uma história. Aí eu já fui e contei a história disso, sabe? E aí ele fica, tipo assim, ele presta bastante atenção. E não é sempre que entende certinho, não, mas assim, é um caminho que eu acho que é legal mesmo. A gente tem que usar criatividade também, né? A gente... Não, e eu falo, eu me sinto tão sem criatividade porque minhas histórias são só essas. É sempre alguma coisa, mas é sempre a gente e tal. Mas tem funcionado. Nossa e na hora que eu não tenho o que falar mais, então tem hora que vai contar uma história, tipo, 3 porquinhos. Ele, não, mãe, 3 porquinhos não quero. Tipo assim, eu já conheço, eu quero conta uma outra história. Até a hora que ele fala, essa foi meio sem graça. Mas é a história. É a história. Ai, meu Deus. Mas não é fácil, né, Isabela? Não. Mas é bom. Eu acho que eu viveria tudo de novo, assim, com eles, assim. Né? Não é fácil, mas é bom. E hoje, e você acha que, tipo assim, é claro que
não é falando, ai, não deveria ter feito assim ou faria diferente, mas que foi uma idade legal, a diferença dos dois, que tipo assim, tem sido, sabe? Em algum momento você pensou, nossa... Teve momentos que eu pensei, meu Deus, por quê? Por exemplo, vamos pensar, duas etapas muito diferentes. Então, eu brinco assim, um tá trocando o dente, o outro tá nascendo. É tipo, então ele vai querer brincar com algumas coisas e ela com outras. Então, pensa numa viagem diferente, o que ele vai querer fazer do que ela vai querer fazer. Então, tem essa coisa ruim, né, ali da idade. Mas também eu achei uma idade boa porque ele já é mais independente, apesar de demanda, eu acho que tem mais demanda emocional, sabe, assim, ali de ensinar coisas assim, de convivência, do dia a dia, resolver conflitos da escola, estudar, porque essa fase também, é complicada, e eu gosto também de participar, porque eu acho que eu consigo ver o desenvolvimento dele através de eu fazendo alguma coisa com ele ali. E aí a Júlia tá em outra demanda, então isso é cansativo, mas ele tá independente, ela tá em outra demanda, assim, tudo tem eu acho que tem prós e contras, mas eu não me arrependo não, mas eu já cheguei a pensar assim, não devia ter tido antes, né? Mas depois também pensei, não tinha como ter antes, porque aí o meu trabalho, então assim, não fico pensando assim, arrependida não, mas foi dar uma diferença dos dois ali por um bom tempo, né? Eu acho que de questão de gostar de alguma coisa ou não, fazer alguma coisa. Isso é diferente que seu irmão é mais próximo? 5 anos. Também não é tão pequeno, né? 5 anos. E quando você pensa assim na relação de vocês dois, você lembra assim, tipo, não, na infância era assim ou não? Nossa, eu lembro que a gente teve uma época que brincava muito, uma época que brigava e depois amizade. Então, assim, a gente morou junto, quando a gente foi estudar, né? Eu já fui morar antes dele, depois ele foi. Eu ligo pra ele, se eu quero ter opinião de alguma coisa assim, eu ligo pra ele, pergunto. Então, a gente ficou bem amigo. Mas da infância, assim, eu acho que foi brincar, depois a fase de brigar, mas normal. Acho que normal, assim. É porque eu tenho uma irmã a gente tem uma diferença de 1 ano e 3 meses. Lá em casa é todo mundo até bem perto, assim. Minha irmã mais velha é 2 anos e meio mais velha. E aí o meu irmão mais novo é 5 anos mais novo que eu. Então é tudo bem perto, assim. Mas eu com essa minha irmã de 1 ano e 3 meses, a gente acabou sendo mais próximo, assim. Principalmente na fase de escola, assim, que é uma lembrança que eu tenho. Porque a minha irmã mais velha, apesar da diferença não ser grande, 2 anos e meio, tem uma fase da vida que, tipo assim... ela tava ali meio adolescente, eu ainda era criança. Então, tipo assim, aí ela tinha as amigas dela e eu e ela, a gente é mais diferente, assim. Então, isso também é um ponto. Mas eu sempre pensei, assim, que eu com a minha irmã, com uma idade próxima, era legal, sabe? A lembrança que eu tenho. É claro que a gente não lembra de tudo, enfim. Mas eu tinha uma lembrança, assim, de que a gente era parceiro na escola, ela era de uma sala, eu era da outra, tipo assim, tudo muito perto ali e tal, tipo assim, a gente trocava muitas figurinhas, assim, né? Também, né? Sim. E aí, e o Felipe tem uma diferença maior com os irmãos dele, ele falava, não, a gente quer... Era uma coisa que a gente sempre entendeu, sabe? Que a gente queria filhos próximos, acreditando que ia ter aquele vínculo... quase que desde sempre ali, mais certeiro, ao invés de ter umas fases tão diferentes, sabe? E, legal. assim, não sei, né? A gente cria, faz, né? Não sabe como vai ser. Pode tudo mudar. Mas é legal ver, tipo assim, ele cuidando dela, né? O irmão mais velho ali, mas também tá tão pertinho, consegue brincar com os amiguinhos um do outro. Juntos, a Isa agora tá com uma amiguinha, né? A melhor amiga dela, ela fala, eu mais bonitinho. E aí, é claro que ela não fala esse termo melhor amigo, mas é a amiguinha que ela fala toda hora, né? Aí a gente fala que é a melhor amiga dela. E aí um dia a gente saiu com eles e tal, aí ela ficou doida com o Henry, sabe? É bonitinho o Henry cuidando dela igual ele cuida da Isa e tal. Aí tipo assim, a gente já imaginando mil coisas, né? Ele ali com cuidado também com a irmã, com as amigas, né? Então vai dar pra ter essa relação, sabe? Como vai ser, a gente não sabe, obviamente. Mas... era algo que a gente pensava. Mas eu tava conversando com uma amiga minha que agora eu tô no processo de desmame bem lento e tal. Gentil mesmo, né? Comigo também, né? Mas
eu parei, pensei, conversando com ela. Não sei se a gente falou alguma coisa de bebê. Eu nunca fui muito de bebê, mas assim, acho que eu falei de tomar pré-treino, sabe, coisas assim que não pode aumentando e tal. Eu falei, gente, tem tanto tempo que eu tô nisso, sabe, que eu não dei um respiro. Porque engravidei do Henry, desde que eu engravidei, tipo, praticamente emendei tudo. Porque quando ele parou de mamar em janeiro, ela nasceu em maio, tipo assim, foi pouquinho tempo que eu fiquei sem dar mamar e tal. E até hoje, aí, tipo assim, eu parei pra pensar, falei, nossa, também é meio loucura, assim, por um lado, né? Porque emendar muita coisa, tudo. Tipo, você quase que eu emendei um puerpério no outro. Quase não, eu emendei, né? Então, tipo, é uma loucura, é uma loucura. Porque muita coisa. Eles falam o quê? Que a gente demora uns 2 anos? Até 2 anos, né? Não deu nem tempo, eu saí de um e entrei no outro. Você tá aí, eu dei uma respirada. Mas de toda forma, tudo tem os dois lados tudo também, tem né? Os dois lados. Porque eu brincava que eu acho que se eu voltasse a dormir a noite toda, eu não ia ter coragem de começar a dormir. Nossa, o sono pega, né? Quando acorda assim de madrugada. O Gabriel não tive problema, assim, 2 meses e meio, dormia a noite toda, apagava. Eu assustei com a Júlia, sabe? Porque ela já acordava mais, não que ela dormia mal, ela dormia bem também. Mas acordava bom bebê, eu acho que, mas não, a maioria, né? Assim, E aí eu assustei, eu falei, não, meu Deus, eu não lembrava, porque pra mim o sono, eu sem sono no outro muito, dia, né? Pesado demais, não? Assim, ficava meio doido, assim. Mas E mesmo assim, isso não afetou ali sua carreira e tudo? Por causa da sua dedicação, né, Isabel? Sem modéstia, assim, né? Eu sou... o problema é esse, eu sou muito dedicada mesmo, assim, então eu fico responsável, né? Mas afeta, assim, talvez a produtividade atrapalhe um pouco. Eu sou mais lenta em resolver algumas coisas, entendeu? Que eu resolveria mais rápido se eu estivesse cansada ali. Eu resolvo mais lenta, sabe? Mas uma coisa que da Júlia aconteceu é pedir mais ajuda, sabe? Então, do Gabriel a gente é autossuficiente, não sei o quê, né? A gente, apesar de... Minha mãe sempre foi minha ajuda ali em tudo, mas da Júlia eu não importava, não. De pedir mais ajuda, Isso é muito legal, porque realmente delegar. Essa parte de falar, tipo assim, como que você dá conta de tudo? E você falou desde o princípio, é muito importante isso, de que você precisa de pessoas pra você dar conta. Precisa. Né? Tipo assim, como que você vai pra trabalhar? Quem vai cuidar dos seus filhos? Você precisa de alguém que vai te apoiar ali de várias maneiras, né? Como que você dá conta de sair pra treinar? Quem que fica ali? Né? Tudo, então, quando a gente tem filho, a gente tem que conciliar várias questões. O Gabriel também faz outras atividades, né, e tal. Então, às vezes você leva, né? Então, você dedica esse tempo, igual aquele dia que eu te encontrei lá no Cristo, brincando, correndo. Tipo assim, arruma tempo pra ter, assim... Eu acho assim, tem que fazer o quê? Delegar, né, pra gente conseguir dar conta. Não importar de delegar, de ter ajuda, assim. O tempo que fica com eles. Entender que, e todo mundo fala isso, e é verdade, que qualidade é melhor do que quantidade. Então, se tiver isso bem claro, porque às vezes a gente vê, sei lá, a gente compara muito hoje com rede social. Então, é bom a rede social, mas é ruim ao mesmo tempo, porque a gente fica comparando, então vê que o tempo que você tem com ele ali é diferente do tempo que a outra pessoa tem, e tá tudo bem, desde que você, né, tenha tempo de qualidade. Então, por isso que eu gosto de brincar. Então eu gosto muito de quando eu tô com eles ali, brincar ou jogar. Quando a gente viaja, assim, o Gabriel gosta muito de brincadeira agitada, então queimada. Então eu gosto de brincar com ele, pique-pega, essas coisas. Então o tempo ali de qualidade, delegar, cuidar da saúde, entender a realidade, né? Eu acho que essas 4 coisas assim pra gente conseguir dar conta. Entender da sua realidade ali naquele momento. E que, né, a gente não é Mulher Maravilha, né? Dá conta de tudo ali 100%. Não tem como. Não tem como. E sem apoio e tal, né? Porque... E aí, tem isso. Não que seja fácil. Às vezes a gente... Né? Às vezes eu falo, ai meu Deus do céu, tô fazendo... Nossa, aí eu tô muito... Sou uma péssima mãe, né? Porque a gente culpa também. Isso que eu já ia perguntar sobre essa questão da culpa. Porque dá a sensação, assim, de que... Apesar que você já compartilhou um pouquinho, mas assim... Como você tinha bem definido que a sua carreira era algo importante desde sempre e tal, que você não se sente talvez tão culpada por dedicar tempo ao seu serviço, por exemplo. Sente, direto. Né? E assim, só que eu não E vice-versa também, de tipo assim, tô deixando de fazer coisas que eu poderia fazer na minha carreira. Porque... Isso, às vezes, nossa, a clínica
tinha que fazer algumas coisas e não fiz, e aí eu acho que tá muito ruim. Então eu coloco... A gente tem mania de ver só coisa ruim, né? Às vezes, né? Mas uma coisa que me ajuda muito é falar. Eu não guardo pra mim. Então, se eu tô ocupada, a pessoa que tá ali comigo, que é do meu ciclo ali, eu desabafo. Nossa Senhora. Tipo, meu irmão mesmo, eu falo muito, porque lá em casa, às vezes todo mundo tá lá em casa e eu, ai meu Deus do céu, gente, eu não tô dando atenção pros meninos, aí eu choro, aí eu desabafo, aí eles, tipo, jogam ali na realidade, então eles falam assim, ó, você faz isso, você faz isso, você faz aquilo, aí eu paro e falo, é mesmo, Verdade. Aí eu volto à realidade, mas eu fico assim É porque é engraçado, né, porque parece que assim, às vezes, se a gente se colocar fora, tipo, um olhar de fora. Né? Não, tô falando assim, se você se olhar por fora, você sabe tudo que você faz. Então, se você anotar ali e falar, nossa, como se você fosse uma outra mãe. Nossa, essa mãe dá conta de dar atenção pra eles, dá conta de trabalhar, dá conta disso, dá conta... Não. É tipo porque, assim, que legal. Que eu acho? Aí quando é a gente, tipo assim, não, eu não fiz isso 100%, eu não fiz isso 100%, eu não fiz isso 100%. É porque a gente fica buscando o perfeccionismo ali. Porque mentalmente, assim, eu sou muito perfeccionista, sabe? Então a gente fica querendo buscar isso aí, então por isso que a gente não fica satisfeita com tudo. Só que a gente tem que entender que assim, é o que dá pra gente fazer ali naquele momento. Então eu sempre tento buscar isso na minha mente, que é fácil, não é... Eu sempre, às vezes, saio desse pensamento, mas aí eu volto e vou fazendo. E aí vou fazendo o que dá ali, na correria. Mas eu gosto de participar. E assim, gosto porque eu sempre quis a minha carreira e sempre quis ser mãe. Então, mas eu quis ser mãe mesmo, eu não queria... Essa função pra mim não é delegável. Então, cuidado... Claro que eu tenho pessoa que me ajuda, então não tem problema, às vezes... alguém colocar a Júlia pra dormir, alguém dar almoço, alguém fazer o dever com o Gabriel, mas na maioria das vezes é eu quem faço essas coisas. Então, por isso que eu fico nessa loucura, porque eu me divido ali o dia inteiro com tudo. Mas morar perto do trabalho ajuda, eu sei... eu poder fazer meu horário ajuda, porque aí eles terem rotina ajuda, porque aí eu vou alinhando com a rotina deles, com a minha, divido. Às vezes eu queria trabalhar mais do que eu trabalho hoje, mas também não dá, né? Às vezes eu fico mais cansada, porque às vezes todo mundo tá dormindo, eu vou trabalhar de noite. Então, isso que eu ia falar, que eu vejo também, às vezes, você compartilhando assim. Leva muito trabalho pra casa. É ruim. Que vai trabalhar, que vai estudar, que vai não sei o quê. Tipo, ou trabalhar ou estudar. Porque eu gosto de estudar também. Tem essa questão. Mas aí eu levo muito pra casa e isso, eu acho que, assim, é ruim, mas também porque você não consegue dormir muito cedo, né? Não durmo muito cedo. Mas agora, o que eu comecei a entender, assim, se eu tô muito cansada, eu também não fico esforçando, não, eu vou deitar. Sabe, assim, porque às vezes você não produz, né? Também. Aí eu não tô sendo produtiva, aí eu vou dormir, sabe? Mas eu fico, assim, culpada, né? Mas eu vou dormir, tá? Então eu já consigo, mas eu levo muita coisa pra casa ainda. Eu tento, final de semana, não trabalhar, mas às vezes eu trabalho, tipo, de manhã. Então, assim, vou dividindo. Mas também é um período, às vezes eu trabalho mais, às vezes eu trabalho menos. A gente tem que entender que são fases, né? É isso que a gente tem que colocar ali. Porque fala assim, é tão fácil pra mim de fora, né? O pouco que eu te acompanho ali, é claro, a gente não sabe, igual você falou, o que tá por trás, né? Inclusive, o que você abre mão, né? Às vezes pra se dedicando a cada área que você se dedica, né? Tipo assim, é óbvio que você tem que abrir mão, de repente, do momento com eles, de repente, de uma outra coisa que você gostaria de fazer pra estar ali trabalhando mais. E vice-versa, né? Uma hora você tá abrindo mão um pouquinho do seu trabalho pra estar ali com eles, enfim. Exatamente. Quando a gente olha só só aquilo ali que a gente tá vendo, parece que, né? Mas o ponto que eu queria dizer é que eu te admiro muito, porque eu fico, assim, realmente impressionada como que você parece lidar bem com tantas demandas, sabe? Mas sabe que eu acho que o que me ajuda muito, muito que eu falo, é a cabeça. Então, assim, eu faço terapia tem muito tempo, então é de muito tempo mesmo, assim, eu acho que nem se falava tanto em terapia, eu acho que com 17 anos eu comecei a fazer. E isso vai ajudando a gente a ter autoconhecimento. Então, apesar de às vezes me dar aquela baixa,
eu consigo levantar mais rápido. Então, por isso que eu vou dando conta, entendeu? E eu vou na terapia até hoje, porque eu acho que as demandas vão mudando. Então, não deixo de fazer, aí não deixo de ter essas questões de autocuidado, porque é isso que deixa a gente centrada ali, entendeu? E também porque você faz uma coisa assim na sua consulta é muito completa, né? Você não só olha ali os dentes da criança e pronto. Você entra ali nas questões familiares, porque quando você conversa com a família, que você entende a rotina, né? Pelos hábitos que são necessários você conhecer ali da criança e tudo. Você tá o tempo todo lidando com essas questões, assim, né? Não, tipo assim, deixa a sua cabeça cansada. Ah, entendi. Não deixa. Eu acho que quando eu amo muito o atendimento. E a primeira consulta é a que eu mais amo, que é essa questão de entender a rotina da criança, trocar experiências, porque eu acho que é igual como a gente estivesse aqui num bate-papo mesmo. Claro que com o fundamento ali da parte profissional, né? Mas aí eu consigo trocar muita experiência. Então eu achei assim que eu esqueço, assim, esqueço total, assim, não fico, isso não me cansa, não me cansa, me cansa mais fazer a parte chata ali, por exemplo, sei lá, mexer com números, eu não gosto tanto, né, fechar planilha, não sei o que, fazer essas contas, eu gasto mais energia, sabe, eu fico mais cansada do que essa troca com a família. Eu gosto bem, então isso não me suga muito não, sabe? Eu consigo equilibrar bastante. Porque você fala que é o tempo todo um assunto ali. Sim. Né? Que aí chega em casa. E acaba que, tipo assim, como você é muito humana ali também no atendimento e tudo, então de repente você compartilha com a gente, né? Determinada coisa, por exemplo, faz o de chupeta, não tô aqui pra te julgar, porque é isso e tal. E aí, tipo assim, acaba que é muito além do só falar, tipo assim, é certo ou errado isso, ponto final, né? Me coloca no lugar Sim. mas aí eu gosto mesmo, você não consigo, acho que eu esqueço mesmo, assim, de todo o resto, assim, por isso que eu não consigo não ir trabalhar, assim. Quando o Gabriel nasceu, eu não tinha, né, eu tava construindo a minha carreira, então eu cheguei a ficar em casa 2 meses sem trabalhar, mas aí eu tava louca. Assim, eu precisava sair, entendeu? Eu precisava ir trabalhar, é meu mesmo. E quando a Juju nasceu, eu também já rapidinho já voltei. Mas é porque eu gosto mesmo também. Mas eu falo assim, eu demorei muito a entender. Eu acho que eu demorei muito porque eu não sei se eu queria ser a mãe perfeita ou se era por uma questão assim de muita proteção mesmo. Eu não queria deixar ele nunca com ninguém, não queria, sabe? Queria tudo eu fazer. Não podia, pra mim, hipótese nenhuma, qualquer situação que não fosse ser eu a participar, sabe? Então, assim, igual quando eu coloquei ele na escola, ele já falava, ele já andava, mas ele falava pouco ainda, mas assim, se alguém falasse assim, tipo, que ele aprendeu algo que não fosse comigo, sabe? Entendi. E eu não sei se um pouco também por eu ser formada em pedagogia, eu achava que assim, eu que ia ensinar pra eles tudo. E aí, só que é muito diferente ser mãe, né? E ser profissional. Não que isso nos ajude, imagino você como dentista, por exemplo, que já ajuda muito ali na rotina. Mas, como mãe, tem momentos que a gente é só mãe, né? Que a gente não é profissional. E aí, eu me sentia muito culpada, assim, o tempo todo, sabe? Tudo eu me sentia sempre muito, 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 muito culpada. Qualquer coisa que eu fizesse. E aí, quando eu entendi que apesar de não gostar de academia também, eu não gosto de musculação, mas eu descanso. Porque, né, tipo, eu me dediquei a mim. Assim, eu foquei ali, às vezes, no exercício. Eu não tô com tempo de pensar, né, em alguma coisa da casa e tal. Foquei em me dedicar em fazer bem feito e tal, o exercício. E pôr força, né, pra eu conseguir executar e tal. E aí, descansei. E aí, quando eu demorei também a voltar a trabalhar assim, né, fazer evento e tal. E aí, quando eu ia, eu me sentia descansada. Mas eu ainda tinha muito, tipo assim, todos os dois dormiam só comigo. Eu não sei se você lembra no coisa da Juju. Tipo, eu tenho que ir embora porque ela não fazia soneca sem mim, sabe? Então chega um momento que eu começo a ficar tensa. Que eu começava, agora, finalmente, os dois já dormem sem mim. Então eu já consigo ficar tranquila. Mas eu respirava, eu falava, nossa, tô aqui fazendo uma coisa que eu gosto. Tipo assim... Eu acho assim, a gente, sem querer, a gente se anula muito por causa deles, dos filhos, né? Então, às vezes... Eu acho que a gente tem que querer muito, principalmente o primeiro filho, a gente tem que querer muito
pra gente não se anular tanto. Mas mesmo assim, às vezes a gente se anula e tá tudo bem. E eu acho que depois, né, quando a gente sente a vontade, a gente volta e vai fazendo. E a gente vê o tanto que faz bem, né, assim, pra a gente fazer alguma coisa que a gente gosta. Não precisa ser um trabalho, né? Eu sei lá, se igual eu encontrar com as amigas mesmo. Eu amo sentar e encontrar, eu amo sentar, tipo, tomar um café, sabe? Sentar e tomar um café da tarde. Então, tem que descobrir pequenas coisas que gostam, que você vai fazendo no seu dia a dia, que vai te dando mais energia, você vai ficando melhor com eles. Eu acho que isso ajuda bastante, assim. E aí, voltando no tempo, né? Voltando no seu tempo, né? Sem muita pressão, mas a gente sem querer coloca, né? Pressão. Principalmente com o primeiro. Eu falo com todos os meus amigos, assim, que tem um filho só. Eu falo, o segundo, tipo assim, ainda eu que fui muito... Eu sou muito controladora. E eu falo, ainda eu que, tipo, não fui tão leve, né? Não foi uma maternidade 100% diferente, mas foi bem mais leve. Bem mais leve, não. Toda mãe deveria poder ter o segundo, né? Assim, pra querer e poder questões, ter, né? porque é a gestação mais leve. Apesar de que eu não ficava pensando, porque eu sou tranquila. Mas ali meio que no dia, assim, nos finalmente ali, porque eu tive que ficar de internada e tudo, essa confusão. Aí eu falava com a minha médica assim, que ó, eu tenho outro filho, hein? Você não me deixa morrer aqui no parto, não. Você teve essa preocupação. Morreu, não eu falei, meu Deus, eu tenho outro filho, hein? Porque eu não pensava nem, tipo, na Júlia ali no momento, eu pensava no Gabriel, sabe? Assim, mas mesmo assim, a gestação é mais leve, o puerpério é mais leve, é tudo mais leve, vale muito a pena. Né? Muito. Eu falo que a parte mais difícil, assim, foi no dia ter deixado o Henry, né? Tanto que eu já compartilhei aqui que na hora que eu cheguei no hospital, eu sabia que eu não estava no momento certo de ir pro hospital, porque na segunda vez eu não tive doula, na primeira eu tive. Eu sabia que não estava no momento, mas eu quis dar uma passada pra ver como que tava. E aí minhas contrações deram uma leve cessada ali, sabe? Não sei se eu fiquei nervosa, o que foi, mas... A parte que me deixou mais tensa foi o Henry tá lá em casa. Tipo, eu saí, eu deixei ele vai acordar e não vai me ver pra nada, sabe? Foi uma coisa que me deixou muito nervosa. E só que eu tava de 39, 6 dias, já era à noite, então ia virar meia-noite, eu já ia estar de 40 semanas. E aí eu tô assim, eu não acredito que eu deixei ele. Vamos voltar pra casa agora. Tipo assim, já que não vai nascer, eu quero ir embora. E aí o Felipe custou me acalmar, falar, Bruna, vamos dormir aqui? Se não evoluir, se não... a gente passa o hospital bem cedo, a gente volta pra casa antes dele acordar. Nessa época ele acordava umas 6 e pouco, 7 horas. Aí ele falou assim, dá tempo da gente chegar. E aí com muito custo, eu tipo assim, me acalmei e depois... Aí já nasceu? Ela nasceu 3 horas. Não deu nem Ainda bem. A gente foi pro hotel. Mentira. Pagou, na hora que o Felipe fez o check-in. Ele terminou de pagar, eu falei assim, moço, já pagou? Já. Minhas contrações ritmaram. Nossa. Porque ela fez o descolamento, sabe? Na hora que ela foi verificar a dilatação e tal. Ela falou, se você quiser eu posso descolar, mas não quer dizer que, tipo assim, que vai evoluir rápido nem nada. Só que eu já tava em trabalho de parto, eu já conhecia o meu corpo. Eu já tinha passado por aquilo. E aí, a gente só entrou no hotel, tipo, ele só pagou. Eu entrei, fui pro chuveiro, de fato tava evoluindo, voltei pro hospital. Foi questão assim, sei lá, meia hora, tipo, o processo todo. Aí ele brinca que, né, tipo assim, pagou só pra, de fato, acelerar, que não sei se eu relaxei, sabe? Mas que ele foi, no outro dia, ele foi lá cedo e tomou o café da manhã do hotel. Ele falou, pelo menos eu não tomei o do hospital, eu fui lá e tomei o do hotel. Bom já que ter pagado. Mas assim, a parte mais tensa foi ter deixado o Henry, sabe? Eu tava, tipo assim... Saudade, era meu filho. Porque você nunca tinha deixado ele, nunca né? Tinha deixado, foi isso aí eu não pensei não passou, muito, né? Assim, mas assim, é uma preocupação, mas né? eu ficava preocupada, assim, de estar bem, sabe, ali depois, porque eu falei, gente, eu tenho um menino. Falava com ela e ela, Isa, tipo, tô viajando, relaxa. Mas né? tudo, esses pensamentos intrusivos, tipo, nossa, eu caí, tudo, eu tinha muito, muito mesmo, principalmente com o Henry. E aí, com o Felipe, às vezes, querendo correr no trânsito, eu falava, faz sozinho. Comigo com os meus filhos, não. Tipo assim, sabe? Aquela, né? Nada pode acontecer com a gente, né? Nossa depende da gente. Exatamente, não. A mãe não pode nada, não. Não pode. Né? Nossa senhora, nem pensa. Eu também não. Mas, e só assim, sobre o relacionamento dos dois, assim,
eu compartilho com eu tenho uma amiga que tá grávida e às vezes algumas outras amigas que eu já conversei assim, sobre o segundo filho, comigo funcionou muito e eu não posso me dar todo o crédito, apesar de eu achar que eu tenho, né, sim, o meu crédito ali de ter feito o trabalho que a gente fez ali com o Henry, mas a gente queria muito segundo filho. Eu sei que acontece para algumas famílias, às vezes não tava desejando e tal, então pode ser uma surpresa, pode deixar a mãe, né, mal assustada no início também, enfim, várias questões. Mas a gente queria muito. Mas ainda assim, eu fiquei em alguns momentos bem mal, assim, na gestação, sabe? Eu ficava tipo assim, não, eu queria tanto, por que eu tô mal, sabe? E eu não sei se era uma mistura de culpa com uma questão hormonal, com todo aquele, tipo, medo do que ia vir, né? De como que ia ser tudo, porque ia ser diferente e tal. Mas eu sempre falava pro Henry, eu podia chorar no chuveiro, tipo, com medo ou inseguro e tal. Mas eu falava pra ele, tipo assim, o quanto ia ser incrível ter uma irmã, sabe? Ele era muito pequenininho, mas a gente sempre conversou muito, sempre contei muita historinha, sempre li muito livrinho pra ele. E parece que foi tão natural esse ponto, sabe? De que era uma coisa boa, era um presente, e era a nossa família é isso, e ele fala desde bem pequenininho, muito bonitinho, tipo assim, a minha família é o papai e a mamãe, eu. Minha família é o papai, a mamãe, eu e a Isis. Tipo assim, ficou muito bem estabelecido pra ele isso, sabe? E aí, mesmo com ciúmes, em alguns momentos mais do que outros, o fato de que é incrível ter irmã, que ele ama ela, que a gente se ama e tal, sempre foi maior, sabe? Assim, os ciúmes eu acho que, imagino, ser inevitável, mas a forma que a gente prepara eles influencia, né, eu acredito, pra maneira que eles lidam ali. Então o Gabriel também, eu conversava muito com ele, eu li aquele livrinho, A Irmã do Gildo. Não, é perfeito, né, aquele livro. Aquele ali era todo dia de noite. E ele pedia, eu também lia todos os dias. E ele pedia, tanto que eu sempre indico ele. Ele pedia pra ler, e a gente conversava muito, e ele queria muito, ele sempre pediu. Gabriel pede irmão desde uns 2 anos. Eu nem sei como é que eu não tive, porque a gente foi segurando, mas ele pede, então ele sempre pediu, então a gente também sempre conversava. Eu acho que a conversa é a base de tudo. E incluir também. Eu incluía pra, às vezes, escolher alguma coisa, mostrar alguma coisa. Quando nasceu, eu incluía pra me ajudar ali. Apesar dele, Gabriel ele é mais prático, assim. Ele fazia alguma coisa ali, mas não ligava tanto, né? Mas isso, com certeza, faz toda a diferença, eu acredito também. Não, e a gente lê até hoje A Irmã do Gildo, e a gente ria assim, porque o Henry bem pequenininho, a gente achava ele bastante agitado. Não sei se você lembra, mas a gente ficava assim, na natação, ele era... Tipo, ele queria fugir da piscina, ele queria fazer tudo assim. Eu falava, gente, eu cheguei até a desconfiar que ele tivesse TDAH e tal, só que ainda era muito cedo pra diagnosticar e tudo. Eu falava, nossa, tipo assim, comparando com os amiguinhos, ele era muito inquieto. E depois foi dando uma reviravolta, só que ainda assim ele é uma criança que escala, ele é uma criança que corre, ele é uma criança bastante ativa. Eu falava, não tem como vir um outro filho mais inquieto que esse, né? Aí vem. Gente, tem. Tem. Ai, meu Deus. Hoje eu acho o Henry quieto e a Isis agitada. Não, porque tipo, ele tem energia, ele brinca no parquinho, ele sobe, ele escala a porta, ele faz essas coisas assim. Mas ele senta, ele monta quebra-cabeça. A Isis, gente, ela... Não, na escolinha que ela ia, a professora falou comigo assim que ela era um furacão. Mentira. Ela é um furacão, a Isis é um furacão. Tipo assim, eu nunca vi tanta energia. Nossa, ela é agitada, ela é alegre, ela quer fazer tudo. Tanto que o desenvolvimento dela foi muito mais rápido em tudo do que o Henry. Não sei até onde foi minha culpa que eu protegi muito ele ali, eu tinha muito mais medos que eu tive com ela e tal. Mas o fato dela sempre quis fazer tudo que ele fazia, sabe? Ela tá, tipo ele assim... estimula, né? Não, muito. Estimula muito. E aí, ainda mais pelo fato, eu acho, também, de ser próximo, né? Nossa, ele tava muito pequenininho ali, então ele tava andando... Nossa, tipo assim, tudo ela queria fazer. Como. Ela andou rapidinho, não foi? Ela andou com 9 meses, ela engatilhou com 5 meses, tipo assim... Um dia eu vi ela lá na clínica, toquinha, assim, eu falei, meu Deus! Os primeiros passinhos, né? Porque ela andou mesmo com 10 meses. Tipo assim, no aniversário de 1 ano, a menina corria já, sabe? E o Henry tava no de 1 ano dando os primeiros passos, assim, né? Ele deu os primeiros com 11 meses, então, tipo assim, foi bem mais lento, assim. Tudo bem esperado e tal, mas, né? Comparando, fazendo essa comparação que a gente faz, é inevitável. Sem querer.
Mas ela é, tipo assim, infinitamente mais agitada que ele. E aí a gente lê o livro e eu fico rindo porque a gente lá fala isso, né? Que aí a irmã é diferente, tipo, é mais corajosa. Aí ele fala uma parte lá bem mais corajosa do que eu. Aí eu e o Felipe, a gente lia, a gente ria. A gente falava, não tem como. Não tem como. E aí foi. Tem jeito. Mas foi muito legal. Eu acho que esse livro específico pra gente foi incrível. Pra nós e a gente também. sempre conversou muito nisso. A gente também. Essa preparação faz toda a diferença, né? Eu acho que realmente... As dificuldades vão vir, né? Faz cada um vai lidar de um jeito, assim, mas faz diferença. A gente conversa. Esses meninos, até sem, assim, bem pequenininhos, sempre conversar. Acho que faz muita diferença. Eles, sei lá, entendem e vai indo, aceita melhor. Eu acho que a geração também, o Gabriel é tudo à base da conversa. Tem que sentar antes, conversar, explicar e aceita bem. Acho que eles aceitam bem na conversa ali. A geração, que eu vejo assim, das crianças lá no consultório, né? Eu vejo também igual o Henry, quer entender tudo, sabe? Tudo questiona, pergunta, né? Tipo, por que isso? Como faz aquilo? Então, e bem novinho, né? Assim, e tem hora que põe a gente assim numa saia justa mesmo, porque quer entender determinada coisa, a gente Mas... Não sabe nem como responder. Apesar de, igual eu compartilhei que pra gente tem sido bem desafiador, porque não tá uma fase que para escutar, né, tanto. Mas faz parte, né? Você passou por isso, né, Isabel? Faz parte, daqui a pouco passa, depois... aí já depois entra quando ele acaba... exatamente, mas depois ele vem em outra fase, porque questiona muito, né? Quando tá maiorzinho, aí vai aprendendo as coisas de escola. Eu acho que eu senti muito os 3 anos, porque ele entrou na escola com os 3 anos, aprende muita coisa que não aprende em casa. Então, acho que bate um pouco assim, né? Por causa de educação diferente também. E até a gente entender e equilibrar, passa esse período, mas depois resolve. É paciência, aí depois vem outra coisa, mas é assim mesmo. Acho que tem muito o que fazer, não. Não é que se a gente observar, a gente passa muitas situações com eles em várias... Igual, vou no Parque do Dom Pedro de vez em quando, tipo assim... Vejo que em qualquer lugar que a gente vai, assim, que tem um amiguinho que exclui, um amiguinho que tá falando uma coisa inapropriada, um amigo que tá fazendo um negócio que ele quer fazer também. Então, tipo assim, a gente tem que estar sempre ali atento, porque eles estão repetindo, né? As coisas que eles estão vendo. Isso era uma coisa que me deixava tensa no início. Assim, depois explicando, não tem o que fazer. Porque a gente também não pode... colocar ali também numa bolha, porque eles vão conviver uma hora ou outra com as coisas diferentes, né? De educação, assim. Mas é o tempo todo, a gente tem que ensinar o tempo todo. Por isso que eu falo que a parte mais difícil é educar cansativa, mesmo. né? Porque que é cansativo, que a gente tem que repetir. Trabalho mental. Isso. E aí a gente tem que estar bem pra fazer essas coisas melhor, assim, do jeito que a gente acha que conseguiria, né? Melhor que a gente pode fazer ali, né? Incrível. Eu quero conversar. Se deixar, eu vou falar. A gente vai conversando. Mas, eu quero dizer que eu te admiro mais ainda, te ouvindo, assim, né? Que você é uma profissional incrível. Os meninos amam, né? Sua consulta é muito divertida. Que você, igual eu falei, que você é muito mais do que só uma dentista atendendo as crianças, né? Porque você ama o que você faz, né? Eu amo o que eu faço, eu gosto. Aí... desde quando eu comecei, eu falo que as crianças me escolheram, então quando eu comecei a atender criança assim, eu pensava assim, como que seria, o que eu poderia fazer para deixar o atendimento melhor para elas e para também incluir a família, porque eu não ia conseguir nada sem a família, né? A família faz parte ali, e aí foi isso, aí a gente vai adaptando, organizando. E é uma parte que eu acho legal também, assim, porque é óbvio que você precisa nos responsabilizar e nos cobrar como pai, tipo, né? Isso aqui cabe a você. Inclusive, acabei de lembrar que eu não troquei a parte dentro do Henry da escola. Eu tenho que fazer isso. Mas, porque de fato é a nossa responsabilidade, mas não é de uma forma pesada. Porque eu até estava conversando com uma amiga minha, só pra fechar essa parte de que a gente teve uma troca de profissionais que levamos os nossos filhos, sabe? E ela falando, em outros momentos também, a gente ouve muito isso, de que às vezes o profissional é tão duro com a gente, que isso
te afasta, te repele, ao invés de te ajudar, por exemplo, a criança, nesse caso, te faz, não, tipo assim, não vou voltar nela, não quero saber e tal, porque, né, às vezes não tem filho, boba. Não, muitas têm. Né? Porque o que acontece? Eu acho que... Mas essa sensação de que tem gente que parece que só tem filho, sabe? Mãe e pai. Eu acho que falta um pouco disso, porque assim, eu sou uma profissional bem mais empática ainda depois que eu tive os meninos, porque aí eu vivo ali, né? Então assim, eu vivendo com eles ali, eu vejo a dificuldade dos pais ali, mas tem coisas que eu entendo que o pai tem que ter uma energia ali um pouco maior, tem, né, que querer também fazer algo por eles ali. Então assim, eu entendo, coloco no lugar e responsabilizo, né? Não tem como. Mas é empatia. Isso, mas de forma humana, não tipo assim, sim, acusando, né? Porque, igual ela compartilhou comigo, eu também já passei situações de acusar a nossa maternidade. A gente já se culpa tanto, tipo assim, você é horrível, né? Você não sabe fazer, você não serve, você não faz, quem é que cuida do seu filho, sabe? Umas questões assim, de que tipo assim, gente... Eu já tive uma vez, só pra fechar assim, o Gabriel... Ele deu, não sei se ele deu pneumonia, acho que foi pneumonia que ele deu dia 31 de dezembro. A gente ia até viajar, ele tinha 2 aninhos, eu acho, então ele tava muito ruim. Porque ele deu aquela influenza, ele deu influenza, aí nariz muito congestionado, aí a gente não tava lavando o nariz, porque o Felipe tinha, tipo, ele chorava, aquela confusão, e a gente vai deixando. É um caos. E aí foi congestionando, e ele... Não sei se foi pro pulmão, não sei o que aconteceu, mas deu pneumonia. Aí eu lá com ele, assim, todo desfalecido no hospital, só podia entrar um, não sei se estava na época de pandemia, só podia entrar eu. E aí a médica foi muito grossa comigo, falando que a culpa era minha. Ele tá assim, mamãe, porque a culpa é sua. Aí eu falei, meu Deus do céu. Tipo assim, eu entendi que ela quis dizer que eu deveria estar lavando o nariz dele, mas mesmo na confusão. Mas a maneira com que ela falou, eu acho que é isso um pouco que você tá falando. Aí, assim, eu não levei pro meu coração, não deixei pra lá, mas ela falou e me marcou, sabe, assim, porque é uma maneira que com certeza ninguém vai ver eu falando. Exatamente. Né? Uma coisa, tipo assim, te dizer, agora já aconteceu aqui, não adianta falar que se você tivesse lavado, falar assim, olha... Vamos, né? Não tem problema, a criança não gostar, às vezes não gosta daqui pra frente, não, vamos lavar mais. Tipo assim, né? Do que já passou, não tem resolução. Te responsabilizar de forma adequada, né? Tudo bem. Mas, exatamente. Nossa, gente. A maneira como que fala, assim. Mas... Exatamente. Mas é totalmente diferente pra gente também. Tô falando assim como mãe, né? Que já estive no seu consultório várias vezes. E as crianças gostam do seu cuidado com elas. Mas o seu cuidado com a gente também faz a diferença, né? Porque eles não chegam lá sem a gente, né? Então é um trabalho mesmo em conjunto. E quando a gente passa alguma situação difícil, que eu até tava compartilhando, dessa questão igual do Henry, que tá com os caninhos, né? Agora a gente foi fazer os exames e é tão difícil já quando a gente passa alguma coisa, tipo assim, fora do esperado, né? Você espera ali e fala que tá tudo bem. Não, tem que caprichar mais na higiene bucal, isso aí ok. Mas, tipo, não, talvez vai precisar de um outro recurso, precisa disso, precisa daquilo. Já vai deixando a gente, tipo assim... Então, se não for falado de uma maneira carinhosa mesmo e tal, deixa a gente... Tenso, né? Assim. E muito pior, né? Porque a gente já se culpa, né? Igual uma vez uma falou comigo, tipo... é porque você... Não, o médico que falou comigo falou assim, você sabe que não tem como ele falar direito, olha como que você fala, né? Mentira. Eu saí de lá chorando também, né? E aí eu lembro que eu liguei pra minha mãe chorou, falou assim, filho, eu fiz tudo que eu pude, na época eu te levava na foto, eu falei, não mãe, eu não tô te culpando, eu sei que você fez, sabe? Só que aí, tipo assim, olha só, como que, tipo assim, uma fala... Não, me fez sentir mal, fez minha mãe sentir mal e a gente, tipo assim, não é isso, sabe? Isso, beleza, é uma coisa que poderia ter sido consertada, seja na infância. Eu que parei de fazer a fono na época, eu lembro que eu odiava, que era um exercício repetitivo, né? Mas eu poderia ter feito depois da adulta, eu também não quis, mas dizer que eu tenho responsabilidade na minha fala, sim, mas dizer que não, era impossível meu filho falar direito porque eu não falava, sabe? Coisas assim, gente. Não, tem que abstrair, porque tem... E aí, tipo, te dou parabéns, sabe? Por ser uma profissional tão curiosa, porque de fato no mercado a gente hoje passa por muita, e não é pouca.
E são pais e mães, muitas vezes. Eu achei Porque que às vezes a gente acha que não, mas É. todos esses que eu passei são pais e mães. Aí é complicado. Mas, enfim, é isso, né? Muito obrigada por sua participação. Obrigada Amei pelo te convite, ouvir, adorei conversar aqui com você. Amei trocar essas experiências. Gostei muito, obrigada. Vem mais neném? Ou não? Fechou a fábrica? Nem mais não, fechei. Fechei sem fechar, mas fechei. Não tá igual eu, gente. Fechei sem fechar. Mas ó, Deus, eu acho que não vai mandar, não. Vai não. Eu tô mandando o Felipe fechar dele, ele tá enrolando. Eu também tô nessa, mas eles enrolam, né? Mas você não quer mais, não? Não. Assim, não tenho intenção Não é seu mais, plano, não. Agora os dois estão ótimos, ainda dei sorte de vir um casal, você também, né? Assim que eu sinto também. Aí eu tô tranquila. Acho que se viesse outro menino, o Felipe ia ficar falando na minha cabeça que ele era doido pra ter uma menina, mas veio um casal e a gente tá... Eu ia educar, né, assim, como... é muito difícil, eu acho que 2 tá ótimo. Tá bom. É um número também bom. acho, pra mim. Então é isso. Obrigada. Gente, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo episódio. Tchau. Tchau. Se você gostou desse episódio, aproveita, já deixa aqui o seu like, comenta o que você achou e compartilha também esse vídeo com outras pessoas. Siga a gente aqui no canal e também no Instagram, que é @mater.podcast.